Olá a todos, live de Romanos aqui, vamos continuar nosso estudo, Romanos 4, 5 e 6. Bora lá! Sejam bem-vindos aí. Deixa eu compartilhar essa live aqui, essa live sensacional. Bora lá, bora lá. Sejam bem-vindos, pessoal. Assim é bom, né? Live de sábado, live de domingo. Assim é muito bom. Boa noite, Léo, boa noite. Queiroz Mateus, boa noite. Viu a descoberta do que tem sob as pirâmides? Vi sim, só que essa live aqui é sobre Romanos, tá? Romanos 4, 5 e 6. Bora lá, pessoal! Aviãozinho aí, metam um dedo no aviãozinho e mande pra todo mundo essa live. Essa live aqui, essa live tá sensacional. Toda live eu falo a mesma coisa, mas essa aqui tá sensacional, tá? Bora lá, bora lá! Esperar aqui alguns minutinhos. 6h53, 18h53 da noite. Direto de Curitiba. Boa noite, boa noite. Ela, boa noite. Boa noite, essa live vai ficar salva. Vai ficar salva. Abençoado, ungido no óleo, amém, amém, a unção aqui do óleo, o óleo de Deus, amém, Hataramandaia, boa noite, Josi, aqui 10h54 da noite, eita, tá tardão aí, hein? Caraca. Pessoal, vocês estão entrando agora, aviãozinho. Compartilha essa live aqui com todo mundo no seu Instagram, tá? Olha o ungido da Universal. O óleo ungido, a vassoura ungida. Se o óleo não resolver, tem a vassoura pra você varrer sua casa. A vassoura ungida. Tem a pá de pedreiro ungida. Isso é muito maçônico, velho. A pá de pedreiro, isso é muito maçônico. Jolemes, oi, boa noite. Bora lá, pessoal, bora lá. Bora lá. Live aqui de Romanos. Se você não entende o livro de Romanos, agora você vai entender. Pelo menos o capítulo 4, o 5 e o 6. Eu não preciso lembrar vocês que a nossa live de ontem foi a de Romanos 1, 2 e 3. Então, o capítulo 4 é uma continuação do que já foi dito. Então, eu não preciso relembrar vocês. Caso você esteja assistindo essa live aqui, né, gravada, primeiro pare e vá assistir a outra, tá? Vá assistir a live de Romanos 1, 2 e 3. E aí você vai conseguir entender melhor isso aqui. Mas, de qualquer forma, eu vou dar uma pincelada aqui, reexplicando algumas coisas. Não é tudo, tá? Mas você vai conseguir entender com certeza. Bora! Sejam bem-vindos aí. Bora, pessoal, aviãozinho aí. Compartilhem a live com todo mundo. Bora, pessoal! Sejam bem-vindos, Robson, Caleb, Henrique, Volmir. Bora, bora, bora! Cuidado! Os eleitos se comportam como eleitos, não se intitulam eleitos. Romanos capítulo 9. Bom, claro que sim. Em toda a Bíblia a gente tem eleitos, escolhidos de Deus, vasos de honra. Toda a Bíblia a gente tem isso. Inclusive, não, aqui nesse capítulo a gente não vai falar disso, não vai ter esse termo.
Mas, desde o livro de Mateus 24 e 22, se não fosse por causa dos escolhidos, dos eleitos, aqueles dias não seriam abreviados. Então isso aí, o eleito ele não só sabe que é um eleito, ele tem a certeza da eleição e se intitula como eleito de Deus. Eu sou um escolhido de Deus. Deus me escolheu a dedo. Eu quero essa pessoa, eu quero o Eric. Eu quero esta pessoa para a salvação. Ele escolheu a dedo. Então o eleito não só sabe, mas tem a certeza e se intitula como eleito. Ele não se intitula falando seriamente, né? Falando formalmente. Ele não se intitula como cristão. Ele não se intitula como calvinista, como arminiano, como wesleyano, não. Ele se intitula como eleito. Eu sou um eleito. Eu sou um escolhido de Deus. Deus me escolheu. Então o eleito, ele faz isso. O verdadeiro eleito que entende, que estuda de verdade, ele faz isso, tá? Sejam bem-vindos. Pati Souza, Reinaldinho, Ítalo, sejam bem-vindos aqui. Live sobre Romanos 4, 5 e 6. Dando continuidade à nossa live anterior, de Romanos 1, 2 e 3. Amém? Dá para você expor e explicar 2 Pedro 2, é o mais complexo dos textos. Já te expliquei isso no direct, tá? Isso aí eu já te expliquei. Claro que eu vou fazer o estudo das cartas de Pedro, mas não agora. Primeiro as cartas de Paulo, foi o que foi votado na semana aí. As cartas de Paulo ganharam. Então, isso aí eu já te respondi, meu querido. Bora, pessoal, mais 2 minutinhos aí. Pros irmãos, mais 1 minutinho para os irmãos entrarem aí, tá? Vocês estão entrando agora, cliquem no aviãozinho e compartilhem essa live com todo mundo. Porque basicamente, essa série de lives que eu estou começando, do livro de Romanos, eu vou fazer você entender tudo sobre o livro de Romanos, tudo, todos os capítulos. Você vai poder virar para alguém e falar o seguinte: eu entendo todo o livro de Romanos. Você vai poder virar para os seus familiares, para os seus amigos e falar o seguinte: eu entendo cada palavra, cada coisinha do livro de Romanos. Dos 16 capítulos de Romanos, eu entendo o livro de Romanos. Isso não é para qualquer um. Ninguém pode dizer que entende o livro de Romanos, porque a insegurança das pessoas, pelo fato de não entenderem, não deixa elas dizerem isso. Então você vai poder dizer: eu entendo o livro de Romanos. Você vai poder se gloriar nas suas obras, tá? Desculpe, discordo. Eleitos são como o centurião de Mateus 8, do 8 ao 12. Você pode discordar à vontade, meu querido. Isso aí é bíblico, tá? Bora, pessoal. Sejam bem-vindos. Edio Marcos, Kelly Marques, Jussara Interiores. Seja bem-vindo. Sejam bem-vindos. Bora lá, então, começar essa live de estudos. Romanos 4. Primeiro verso diz assim, ó: que diremos, pois? Ou seja, ele está dando continuidade ao capítulo 3, ao que foi dito no capítulo 3, na live anterior. Eu poderia fazer uma live aqui dos 16 capítulos, tipo, uma live com os 16 capítulos. Mas essa live duraria umas 7, 8 horas. Então, assim, eita... Mas vamos lá. É assim, vamos continuar aqui. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Que diremos, pois, o que Abraão alcançou segundo a carne? É uma pergunta retórica. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Ou seja, o que você pode se gloriar na sua vida, pelas suas obras, eu acabei de falar aqui, você vai poder dizer que entende o livro de Romanos. Essa vanglória que você está soltando, você pode fazer, mas não perante Deus. Você pode fazer perante os homens. Ó, eu entendo isso aqui. Você não pode fazer perante Deus por quê? O que ele está explicando aqui sobre Abraão, pai da fé? É que você não pode virar para Deus e falar: olha, Deus, eu entendo o livro de Romanos. Por quê? Porque ele que decretou para que você entendesse. Então o seu entendimento provém dele. Você não pode virar para ele e falar: olha o que eu sei fazer e tal. Você não pode fazer isso. Você pode fazer para os homens, para Deus não. Então, porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura?
creu Abraão em Deus, e isso lhe foi reputado como justiça. Ou seja, em Abraão, lá em Abraão, em Gênesis, o lance já era pela fé. Não era pelas obras, era pela fé. Ele creu, e isso lhe foi reputado como justiça. Então o lance ali já era a fé. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Vou ler de novo. Ora, aquele é um acraseado. Aquele que faz qualquer obra não lhe é reputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele, acraseado de novo, que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, ou seja, em Cristo, a sua fé lhe é reputada como justiça. Vocês estão entendendo? Ou seja, a fé não só é uma obra, como é a melhor das obras. Então, por exemplo, tem uns debates aí, calvinismo versus arminianismo, né? Não, a fé, os arminianos dizem, né? Não, a fé não é uma obra, então, se a gente crê em Deus... Espera que eu cuspi na tela aqui. Tá. Se a gente crê em Deus, isso não é algo meritório, né? Isso não é uma obra. Então, a gente não poderia ter sido escolhido, né? Porque Deus viu a fé, isso seria meritório. Então, praticamente no arminianismo, a gente tem Deus prevendo a fé e por isso escolhendo. Então, isso seria meritório. Aí o arminiano responde, não, mas a fé não é uma obra e tal. Aqui está falando que não é só uma obra, mas é a melhor das obras. Vou ler de novo para vocês, ó. Mas aquele que não pratica, mas crê, tem fé, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é reputada como justiça. O que é justiça? É uma obra. É uma obra justa. Então, o que é fazer justiça? É uma obra. É empreender, é exercer a atividade de uma obra. Então a fé é uma obra e é a melhor das obras. Assim também Davi declara, bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo... Eu acho que deveria ter 2 pontos aqui, né, na tradução. Dizendo, bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. As pessoas falam assim, né? Isso é muito farisaísmo de igreja, né? Hipocrisia de igreja, dos templos do sistema religioso. Que diz assim, tá cobertando pecado. Tá com pecado lá encoberto, tá vendo? Tá encobertando pecado. Alguns dizem pecado de estimação e tal. Olha o que Davi diz. Cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e os pecados cobertos. Tipo, Deus, que Deus... Eu vou desenhar aqui para vocês. O que Deus está fazendo com os eleitos depois da crucificação de Cristo? Deus está pegando os pecados dos eleitos e encobrindo. Deus está cobrindo os pecados dos eleitos. Está dizendo o seguinte, não tem pecado aqui. Está jogando ali uma lona em cima dos pecados, entendeu? Perante o mundo. Então o restante do mundo que não são eleitos, não são escolhidos para a salvação, Deus, ele está fazendo perante o mundo, encobrindo os pecados dos eleitos, falando assim, aqui não tem pecado, e está encobrindo, jogando uma manta, um lençol em cima. Está encobrindo. Quem é esse lençol? É Cristo. É o sacrifício de Cristo. Então, a partir do sangue, uma coisa extremamente vermelha, a partir do sangue, Deus Pai limpa os seus eleitos e deixa eles embranquecidos, encobrindo os pecados. Estão entendendo o que é a salvação, o que é a graça? Logo de início aqui da live. Vocês já estão entendendo isso aqui? Beleza. Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são encobertos. Eu lembro que Davi falou o seguinte, foi essa frase aqui, mas ele usou outras palavras. Ele falou o seguinte, bem-aventurado aquele que o seu pecado não é reputado a si. Ele disse mais ou menos isso. Então, tipo, o seu pecado não é reputado a ti. Tipo, Deus pega o seu pecado e fala, não foi o Eric que cometeu esse pecado, e joga no abismo. Não foi o Eric, ele retira o pecado do Eric e diz, o Eric não cometeu isso. Deus faz isso. Ele faz isso. Só para os eleitos. Os outros continuam nos seus pecados, entendeu? Então você que não estava gostando aí da eleição incondicional, que Deus escolheu cada pessoa para salvar incondicionalmente, tipo, não dependeu de nenhuma obra, eu pioro isso.
Deus encobre os pecados, entendeu? Fala, esse pecado aqui não foi o Eric que cometeu. Joga no abismo. É isso que Deus faz. Tá entendendo? Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Verso 9. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente ou sobre a incircuncisão? É uma pergunta retórica. Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Como assim? Como é que funciona esse trem? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Que Abraão recebeu a justiça pela sua fé. Não na circuncisão. Não na circuncisão. Mas na incircuncisão. Quando Abraão recebeu a justiça em sua fé, quando ele creu e isso lhe foi imputado como justiça, ele não era circuncidado. Mas ele era incircunciso. Versículo 11. E recebeu o sinal da circuncisão. A circuncisão é um sinal, é um ot em hebraico. Aleph Tav, ot, é um sinal. Selo da justiça da fé. Quando estava na incircuncisão. Não parece paradoxal isso? Para que fosse pai de todos os que creem. Por isso ele é chamado de pai da fé. Estando eles também na incircuncisão. 2 pontos na tradução, né? A fim de que também a justiça lhes seja imputada. Então é um lance assim, Deus ele está imputando justiça na incircuncisão. Mesmo Deus tendo ordenado pela lei para se circuncidar. E isso era parte da aliança de Deus no Sinai. A circuncisão. Circuncide os vossos filhos. Então Deus ele está passando por cima, dando um jeitinho brasileiro, imputando a justiça no homem a partir da sua fé. Da fé que ele mesmo deu para o homem. E ele reputa a incircuncisão como circuncisão. É tipo aquele lance dos católicos, né? Que eles falam assim, só quem vai ser salvo são os católicos, mas a gente ora para que os evangélicos sejam salvos como se fossem católicos. É tipo isso que Deus está fazendo, só que com a verdadeira analogia, o verdadeiro símbolo. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé, que, presta atenção nisso aqui, eu vou repetir depois, que teve o nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Então, o pai da fé, sendo Abraão, e também que foi o pai da lei de Deus e tal, onde começou tudo, Isaac, Jacó, as 12 tribos e tal, depois Moisés, o Sinai. O que acontece? Aqui ele está falando, o verdadeiro filho de Abraão, o verdadeiro descendente de Abraão, é aquele que tem a fé de Abraão. Pô, cuspi de novo aqui. Aquele que tem a fé de Abraão. Para você ser filho de Abraão, você precisa ter a fé que ele teve. É esse o ponto. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Isso aqui significa o quê? Isso significa que a nova aliança de Cristo na cruz, ela veio primeiro, antes da lei do Sinai, de Moisés. A lei da fé, ela veio em Abraão primeiro. Depois veio a aliança do Sinai, dos 10 mandamentos, e aí depois voltou a ser consumado o que foi prometido a Abraão. Consumado agora. Em Cristo, na cruz, do Calvário. Do Gólgota. Então, perceba que a nova aliança veio primeiro. É esse o ponto. Porque, verso 14, porque se os que são da lei são herdeiros, os da lei de Moisés, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Que promessa é essa? A promessa que foi feita a Abraão. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra, todas as nações da terra serão benditas em ti. Pela fé, espiritualmente. Ali, no Gênesis, parecia que era algo de descendência, parecia que era algo por sangue, mas não era. Era pela fé.
era o sangue espiritual de Abraão, chamado fé. Então, nós somos descendentes de Abraão por esse sangue espiritual chamado fé. A fé que ele teve. Isso aqui é lindo, isso aqui é maravilhoso, não é? Porque os que são da lei, perdão, se os que são da lei são herdeiros, é o verso 14, logo a fé é vã. Então, ora, se aqueles que cumprem a lei de Moisés, na live anterior eu falei dos adventistas, de todos os judaizantes, judeus messiânicos e tudo mais. Se cumprir a lei te faz ser herdeiro de Abraão, então a fé é vã. A fé é a coisa mais inútil do mundo. E a promessa a Abraão é aniquilada. É aniquilada. Porque o lance da eleição como nação de Israel, na vontade revelada de Deus, como eu escolhi os judeus e deu a lei para os judeus. Se é isso que torna herdeiro e objeto da salvação, então os gentios não serão salvos. A fé é vã. Verso 15. Porque a lei de Moisés opera a ira. Ponto final. A lei de Moisés opera a ira e a condenação. Porque onde não há lei, alguma lei de Moisés, onde não há lei, também não há transgressão. Se você não tem a lei para olhar e falar que isso está errado, não está errado. É tipo isso que Deus está falando. Se não tem a lei para condenar a má obra, não há má obra. Vocês estão entendendo? Eric, tem certeza que é isso? Absoluto, é o que está no texto. Porque a lei opera a ira. Porque onde não há lei, também não há transgressão. Porque não tem a lei para condenar. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça. A salvação ele está falando. Para que seja segundo a graça. A fim de que a promessa de Abraão seja firme a toda a posteridade. Não somente a que é da lei, a acraseado, a que é da lei, mas também a acraseado, que é da fé que teve Abraão. O lance aqui, a coisa mais importante é a fé de Abraão. Por isso ele é o pai da fé. A gente tem que imitar a fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Aqui ele está falando por sangue mesmo, essa última frase, o qual é pai de todos nós. Tipo, o Abraão que a gente descende e tal. O apóstolo Paulo era da tribo de Benjamim, né? Que é filho de Benjamim, é filho de Jacó, que é filho de Isaac, que é filho de Abraão. Verso 17, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como se já fossem. Então Deus olha para o pagão, para o satanista daqueles tempos, o chamado pejorativamente de gentil, e fala o seguinte: você é filho de Abraão. Mas eu não sou nem semita. Você é filho de Abraão. É isso que Deus faz. Por quê? Porque como que é? Ele chama as coisas que não são, como se já fossem. O qual, em esperança, creu contra a esperança. Tanto que ele tornou-se pai de muitas nações. Conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Quando diz descendência na promessa de Abraão lá em Gênesis, acho que Gênesis 22, se eu não me engano. Não, acho que é Gênesis 19, Gênesis 18, se eu não me engano. Quando diz descendência, parece que está falando do sangue de Abraão, dos filhos ali, segundo a carne e tal. Mas não, era espiritual. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, o Abraão. Nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. É um recurso de linguagem para falar, os caras estavam velhos, caindo nos pedaços. E mesmo assim eles creram. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Esse é o pai da fé. Sara riu, mas Abraão creu.
e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Então, Deus, Cristo, ele visitou Abraão em corpo e tal. Cristo foi lá e falou o seguinte: tá vendo as estrelas dos céus? Então, eu farei a tua descendência, a descendência não era por sangue, era descendência pela fé. Eu farei a sua descendência tão numerosa quanto essas estrelas que você está vendo. Depois fez o velho abaixar a cabeça e olhar para o chão da praia e falou o seguinte: eu farei da tua descendência tão numerosa como a areia dessa praia, como a areia que os seus pés estão pisando. Eu farei tão numerosa a sua descendência quanto os grãos da areia. E ele creu. O cara velho creu. Ele creu. Assim, isso lhe foi também imputado como justiça. Claro que é uma justiça, porque a fé é uma obra. Você crer, você decidir crer, pouco importando se aquilo veio de você ou de Deus, a decisão de crer é uma obra. E é a melhor das obras. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou, a Jesus nosso Senhor. Vou repetir, ó. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós. Ou seja, não era só não era só por causa daquele cara, aquele velho, ou por sua descendência física, mas também por nós, a quem será tomado em conta. Lembra que lá no Apocalipse é contado simbolicamente os salvos e tal? 144 mil, depois aparece uma grande multidão que ninguém podia contar. Então, de todos os povos, tribos, línguas e nações, quem é essa grande multidão? É os descendentes de Abraão, pela fé. Mas também por nós, a quem será tomado em conta os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor, o qual, que é Deus Pai, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Quem? O nosso Senhor, Jesus Cristo. Yahshua. Vocês estão entendendo até aqui? Esse capítulo aqui tem passagens um pouco mais complicadinhas, por isso que eu preciso ficar parando para explicar. Mas vocês conseguiram entender? Me respondam aí. Romanos 4, vocês entenderam o que eu acabei de dizer? Me respondam aí. Coloquem nos comentários, pessoal. Sejam bem-vindos vocês que estão entrando agora. Live aqui de Romanos 4, 5 e 6, tá? Explicando completamente esses capítulos para vocês entenderem cada coisinha, cada palavrinha e tal. Sim, maravilha. Acho que não tem nenhuma dúvida então, né? Beleza, então, vamos continuar aí. Romanos capítulo 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, vou ler bem devagar para a gente ir raciocinando. Temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por Ele. Então, sempre que fala assim, por nosso Senhor Jesus Cristo, ou por aquele que chama, ou por nosso Deus, por nosso Senhor, está falando o seguinte, pela fé. Porque Cristo, Ele tomou as obras para si. Ele fez a obra, nós não. Nós temos a fé porque estamos debaixo de quem fez a obra, que foi Cristo. Então, sempre que fala por nosso Senhor Jesus Cristo, é pela fé. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. A live vai ficar salva? Vai. Na qual estamos firmes. Ou seja, entrada pela fé nesta graça. A gente entrou na graça. O objeto aqui da segunda frase depois da vírgula, na qual estamos firmes, é a graça. O objeto é a graça. A fé é um meio. A gente entrou pela fé na graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Como que é? Na qual estamos firmes. Não há como sair da graça. Não há como perder a salvação. Por quê? Porque nós estamos firmes.
Vocês estão entendendo? E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Por que esperança da glória? Qual é a glória de Deus? É a vinda. Por isso é uma esperança. Nós temos esperança na vinda de Cristo. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Quando a gente sofre, quando a gente se lasca na vida, quando a gente sofre tribulações, em geral, é nelas que nós nos gloriamos. Vocês estão entendendo como é doideira isso aqui? Na live de ontem eu falei o seguinte, ó. O evangelho é vergonhoso naturalmente, nós não temos vergonha. A fraqueza de Deus é fraqueza e nós entendemos como força e poder de salvação e tal. Aqui é a mesma coisa de novo. Nós nos gloriamos não naquilo que conseguimos, só os ímpios. Eles se gloriam naquilo que eles conseguem, nas virtudes que eles arranjam para si, nos bens materiais, no que eles conquistam. Eles se gloriam nisso, os ímpios. Nós nos gloriamos nas tribulações. Quanto mais sofremos, maior será o nosso galardão no reino dos céus. Quanto mais sofremos, mais a gente sacrifica a nossa carne por Cristo. É esse o símbolo aqui. Vou ler de novo. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, fruto do Espírito. E a paciência produz a experiência. E a experiência produz a esperança. Ou seja, a tribulação produz esperança. Vocês estão entendendo? Nós nos gloriamos nas tribulações. Por quê? Porque a tribulação, ela produz paciência. Você passar por aflições, ser enganado na sua vida, passar por apuros, isso vai te produzir paciência. Você vai aprender a ter paciência. E a paciência vai produzir, por efeito, experiência na sua vida. Porque você vai ter paciência nos eventos da sua vida, nos acontecimentos da sua vida. Isso vai produzir experiência. A experiência vai produzir esperança. Realmente é assim que acontece a vida e tal. Então, a gente só tem que ter esperança naquele que vai voltar e destruir tudo isso. E nos dá finalmente um descanso. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então veja o seguinte, a esperança, o fruto final da tribulação, não traz confusão. A esperança não traz confusão. Não traz confusão. Por que não traz confusão? Porque nenhum será confundido sobre a vinda de Cristo. Nenhum será confundido. Nenhum. Cristo realmente vai voltar. Você pode esperar, ele vai voltar. Ninguém será confundido, ele vai voltar. É uma certeza. A esperança não traz confusão. Porque o amor de Deus está derramado em nossos corações. Como? Pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então o amor de Deus é derramado no nosso coração através do Espírito Santo que foi enfiado dentro da gente com a crucificação de Cristo. Então, o Espírito Santo está dentro de você. Por isso que você é uma igreja. É você que é a igreja. Se você negar isso, isso aqui é apostatar de uma doutrina bíblica que o seu corpo é a igreja. Então, quando você ouvir o pastor na igreja ou alguém falar que, não é você que é a igreja, é o templo ali que é a igreja, ou falar o seguinte, ironicamente aquela frase, né? Não, meu corpo que é a igreja, assinado Satanás. Sempre que você ouvir o pastor falar isso, esse pastor apostatou de uma doutrina da fé, uma doutrina bíblica. Porque aqui está dizendo, o que é a igreja? O que define igreja? Templo. É onde Deus habita. E aqui está dizendo como que é? Está dizendo que o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo não está do seu lado. Não está atrás de você, não está na frente, não é um Exu. O Espírito Santo não é um Exu. O Espírito Santo é o Espírito de Deus, está dentro de você. É um fôlego divino que está dentro de você. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Cristo morreu por ímpios. Nós éramos ímpios. Por que Cristo morreu por ímpios? Porque todos nós nascemos ímpios. Porque nós nascemos em Adão. Então, os eleitos, aqueles que foram elegidos para a salvação,
Aqueles que são os eleitos, antes da fundação do mundo, eles nascem na vida ímpios. Ou seja, Cristo morreu por quem? Por justo? Claro que não. Se fosse justo, não precisava morrer. Ele morreu por ímpios, mas não por todos os ímpios. Só pelos ímpios que são eleitos. Mas não são vasos de ira, são vasos de honra, que são ímpios. Então é a distinção dos termos. O ímpio não é necessariamente um vaso de ira. O vaso de ira é ímpio? É, mas ele permanece ímpio. O vaso de honra, ele nasce ímpio e renasce do Espírito Santo e deixa a sua natureza de ímpio. Ele deixa, ele abandona isso naturalmente. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Ou seja, porque apenas alguém morrerá por um justo. Isso faz sentido para você? Alguém morrer por um justo? Tipo, você precisa resgatar pessoas da justiça. Isso não faz sentido. Cristo morreu por ímpios, para resgatar pessoas que ele já havia escolhido da injustiça, do pecado. Porque se nós, verso 10, porque se nós, sendo inimigos, éramos inimigos. Lembra que eu falei lá no capítulo 1 lá de Romanos sobre os homossexuais? Eles são inimigos de Deus, eles permanecem por causa que Deus os abandonou aos próprios pecados. Então, nós éramos assim. Nós éramos inimigos antes de renascermos do Espírito Santo. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, através da morte do Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, Yahshua HaMashiach, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. É Cristo o foco da coisa, é Yahshua, é o Messias o foco da coisa. Ele fez tudo, ele cumpriu a lei, e nós não precisamos cumprir a lei. E nós nem conseguimos cumprir a lei, por causa do pecado que jaz na nossa carne. Portanto, verso 12, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, isto é, Adão, e pelo pecado que entrou no mundo, a morte entrou no mundo, por isso que nós morremos, assim também a morte, o que nos mata, passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Ou seja, por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado trouxe a morte. E a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Ou seja, o fato de você morrer, de você envelhecer, perecer e morrer, é uma evidência de que você é filho de Adão. E que a maldição hereditária de Adão passou para você, chegou em você. Olha só que coisa, que coincidência. Passou por 5.000 anos a maldição e chegou em você. E você ainda morre. Olha que coisa isso. Ou seja, Cristo não morreria se ele não fosse assassinado, tá? Porque ele não tinha o pecado original. A maldição de Adão não passou para Cristo, porque o pai de Cristo era Deus Pai. Se ninguém tivesse matado Cristo, torturado Cristo e tal, pregado ele na cruz, ele não morreria. Vocês estão entendendo como é interessante entender profundamente essas doutrinas aqui? Isso aqui é Romanos 5. Tipo, um ensinamento tão profundo em Romanos 5. Cristo não morreria se não tivesse sido assassinado. Verso 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Porque, verso 13, porque até a lei estava o pecado no mundo, até acraseado, até a lei estava o pecado no mundo. Mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Ou seja, lembra que eu falei aqui, ó, se não há lei para condenar, então não há mal, não há pecado. Agora, um outro ensinamento. Há pecado, mas não há nada para condená-lo. Tá entendendo? Ainda que há pecado, não há uma lei para condená-lo. Vocês entenderam?
Primeira analogia. Se não há lei para condenar, não há pecado. Não há transgressão, porque não há lei. Agora, há pecado, mas não há nada para condenar. Vocês estão entendendo? A lei veio para condenar o pecado, para matar você. No entanto, a morte que veio através do pecado, que veio através de um homem que é Adão, lembra disso? A morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que havia de vir. Eric, como assim? Então a morte reinou só até Adão, então depois de Adão ninguém mais morreu? Não. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, Adão ofendeu a Deus. É isso que aconteceu, tá? Pegando do fruto e tal. Se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Está falando o seguinte, se muitos morreram por causa da ofensa de Adão, muitos também recebeu a graça abundada. Aqui está falando todos? Não. Mas Paulo vai falar futuramente. E aí existe uma hermenêutica. Mas aqui está falando, o dom da graça vai abundar sobre muitos, bem como muitos sofreram com a ofensa de Adão. E não foi assim o dom como a ofensa. Por um só que pecou. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa. Na verdade, foi a escolha de Adão. Na verdade, para condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. É o pecado de Adão somado aos seus. Porque se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só. Quem? Jesus Cristo, Yahshua HaMashiach. É aquilo que o apóstolo Paulo vai revelar como o último Adão. O primeiro Adão e o último Adão. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, todos os homens serão condenados por quê? Por causa de uma só ofensa. Ah, Eric, eu não vou ser condenado porque eu menti, roubei e comi a mulher do vizinho? Não, você vai ser condenado porque você está no pecado original, você morreu no pecado original. Você vai ser condenado por causa do pecado original. É uma só ofensa. Eu vou repetir o verso 18. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para condenação. Assim também, por um só ato de justiça, isto é, o sacrifício do próprio Deus encarnado, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Aqui está falando todos. Como é que funciona isso? Esse todos aqui. O primeiro todos se trata, você pode aplicar em todos individualmente, você consegue aplicar, fazer essa aplicação? Consegue. O segundo todos, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Você consegue aplicar todos individualmente? Não, você não consegue. Primeiro porque nem todos, independente se a pessoa escolhe ou não crer, se a fé vem dela ou de Deus, nem todos serão salvos. Acho que todo mundo concorda com isso. Então, se isso é verdade, todo mundo concorda, já não dá para aplicar aqui. O ato de justiça veio a graça, pelo ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Ou seja, se não dá para aplicar aqui, esse todos está falando de quê? O primeiro e o segundo está falando de quê? De classes. Todos os homens, judeus e gentios, os da fé e os da circuncisão. Todos. Judeus e gentios. Dá para aplicar o primeiro todos como cada um individualmente? Dá, mas o segundo não. Portanto, a regra geral do sentido todos aqui é classe. São classes, duas classes, judeus e gentios.
sobre todos os homens. Não veio só sobre os judeus, ou só sobre os gregos. Veio sobre todos os homens, todas as classes de homens. Porque, como pela desobediência de um só homem, isto é, Adão, muitos foram pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Quem obedece a Cristo. Qual é a obediência? É o seguinte, Cristo diz o seguinte, creia em mim. E você vai e obedece, você crê de todo o coração. Então, é uma fé que lhe é imputada como justiça. Vou repetir isso aqui, ó. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Perceba que o apóstolo Paulo está intercalando o tempo inteiro aqui, muitos, todos, muitos, todos, muitos, todos. Qual é o meio termo que a gente acha disso aqui? Muitos e todos. A palavra literal, que você pode levar como cada um individualmente, é muitos. Muitos é individualmente, todos é classes. Então qual é o meio termo? O meio termo é o seguinte, todos os homens de todas as classes, de todos os povos. João vai colocar no Apocalipse, nas suas cartas e no seu evangelho como povos, tribos, línguas e nações. Então, classes, não cada um individualmente. Se você quiser entender cada um individualmente, você só consegue aplicar a palavra muitos. Mas e a todos? Como é que você vai fazer? É bom tirar o meio termo. Isso aqui é hermenêutica básica, tá? Verso 20. Veio, porém, a lei que a ofensa... Vou ler de novo. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Ou seja, a lei veio para que ficasse famoso a condenação. Para que virasse moda a condenação e a ofensa. A transgressão. Olha só, todo mundo está pecando aqui. Todo mundo. A lei de Moisés está condenando todo mundo. Pecou. Todo dia fazendo um sacrifício, matando bode e matando cordeiro. Matando bode e ovelha. Todo dia por causa dos pecados de todo mundo. Todo mundo, todo dia pecando. Então ficou famoso isso. Ou seja, a lei veio para que a ofensa abundasse. A fama da ofensa. A ofensa abundasse ali. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Na onde? Em todos, em muitos, em cada um individualmente, não, superabundou a graça. A graça que vem por meio da fé. A fé em quem? Em Cristo. Mas nem todo mundo crê em Cristo. Em Cristo, exatamente. Nem todo mundo crê. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Ou seja, para que assim como o pecado reinou na morte, a morte ela trouxe o reinado do pecado, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna. Te levando para a vida eterna. Por Cristo. Ou seja, de novo, por fé, não pelas obras. Vocês estão entendendo? Tá ficando um pouquinho mais complexo os textos e tal. Vocês estão entendendo? Me respondam aí nos comentários. Eric, eu estou entendendo. Eric, não estou entendendo. Eu não entendi aquilo. Eu não entendi isso. Podem me escrever aí, pessoal. Sim. Josi. Se você não estiver entendendo, você que está assistindo aqui não estiver entendendo, pode me escrever. Pode escrever assim, Eric, eu não estou entendendo. Eu não vou te chamar de burro, eu não vou te descascar aqui, eu não vou te humilhar. Pode falar, tá? Eu vou explicar de novo até você entender. Nunca havia visto alguém explicar assim. Exatamente. Deus me deu esse dom, Deus me ensinou e eu estou ensinando a vocês para tirar todas as dúvidas acerca da palavra. Então essa é a minha missão. Que bom que está fazendo efeito. Muito obrigado pela confirmação, minha querida. A explicação está muito clara. Ótimo, é isso aí que eu queria ouvir. Mas sempre tem um que não entende, né? Você que não está entendendo, tô falando com você, ó. Você não está entendendo. Eu sei que você não está entendendo. Comente aqui, Eric, eu não estou entendendo. Eu não vou te descascar, pode comentar.
Eu já havia entendido, mas amo escutar a verdade. Aí, ó. Isso é o Espírito Santo testificando, entendeu? Amo escutar a verdade. Se todo mundo, individualmente, cada pessoa do mundo, tivesse esse senso no seu coração, amo escutar a verdade, amo escutar a verdade, não haveria problema no mundo, sabia? Porque se você ama escutar a verdade, você é servo da verdade. Se você é servo da verdade, você não é injusto. Olha só aquilo de Romanos 3. Não há um justo sequer. Isso já cai por terra. Então, você é escravo da verdade, você é escravo da justiça. E isso não pode trazer problema para as pessoas. Porque as pessoas passam a ser justas, entendeu? Não está complicado, mas você fala muito rápido, Eric, tá? Vou falar mais devagar. Mais devagar. Então vamos lá, pessoal. Romanos capítulo 6. O último capítulo aqui da nossa live. Tá passando rápido a live, né? Eu comecei que horas? Pô, não passou nem 1 hora, eu já expliquei tudo. Vou tirar as perguntas de vocês aí a limpo no final, hein? A gente precisa gastar um pouquinho mais de tempo. Passou nem 1 hora já zerei aqui os capítulos, acho que eu falo rápido mesmo, hein? Vamos lá então, Romanos 6, ó. Que diremos, pois? A mesma forma que ele começou Romanos 4 ele começou assim, ó. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, lembra disso? Agora ele começa. Que diremos, pois? O que você vai dizer? O que você tem para dizer? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Ou seja, se através do pecado abundou muito mais a graça, algo que ele explicou no capítulo anterior, então vamos permanecer no pecado para que a graça abunde cada vez mais. E abunde, abunde, abunde. De modo nenhum. De maneira nenhuma. Megenoito. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Não há como. Nós estamos mortos para o pecado. A lei nos matou. Para isso que a lei veio. Para matar a gente no pecado. Então a lei veio, matou a gente. E nós ainda queremos viver no pecado. Tipo, a lei já nos matou. Estamos mortos. A lei já nos matou para o pecado. Como viveremos ainda no pecado? Nós já estamos mortos. Nós fomos livrados disso pela lei. A lei nos livrou disso. Ela nos matou. É um livramento legal, bacana? Não, foi doloroso. Eu fui apedrejado pela lei. Mas agora não tem mais o pecado reinando sobre mim. Como viveremos ainda no pecado? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Olha o batismo que eu falei para vocês aqui. Fiz uma live aqui. Que eu citei o batismo das águas de remissão dos pecados, que é o batismo de João Batista. Falei do batismo da cruz. Falei do batismo do Espírito Santo, que te dá os poderes, os poderes de Deus na sua mão, para você mover céus e terra. E falei do batismo pelo fogo. Esse batismo aqui qual que é? É o batismo da cruz. Vou repetir. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Se nós fomos batizados em Jesus Cristo, nós fomos batizados na morte dele. Nós fomos pregados com ele na cruz. Era Cristo ali sendo pregado na cruz. Mas com os olhos proféticos, era cada eleito ali pregado, um na frente do outro, ou um embaixo do outro na cruz. É uma cruz de eleitos, é uma cruz de multidões de nações pregadas ao mesmo tempo. Então nós fomos batizados em Cristo, não nas águas. Tem nada a ver com o batismo da... Se um pastor disser que isso aqui é batismo das águas, você tem que chutar esse pastor. Sai daqui, vagabundo, vai estudar. Seu analfabeto, vai estudar. Tira o pastor da igreja a chute na bunda. Chuta ele da igreja. Isso aqui não tem nada a ver com o batismo das águas. Isso é o batismo da cruz. É o batismo da morte de Cristo. É aquele batismo. Não é o de João Batista. Não é o de remissão dos pecados. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte.
É o batismo da morte, da cruz. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também na novidade de vida. Pergunta, os adventistas andam em novidade da vida? Novidade de vida? Não, não andam. Os testemunhos de Jeová andam em novidade de vida? Não andam. CCB anda em novidade de vida? Não andam em novidade de vida. Os Mormons andam em novidade de vida? Não andam em novidade de vida. São sectários. Eles estão debaixo de ordenanças, não só de algumas de Moisés, mas de homens, de hereges da história, que substituiu ou ampliou a palavra de Deus em palavra de homem. Achei um livrinho que é um segundo testamento de Jesus Cristo. Porra nenhuma, seu herege. Você deveria apanhar e ser apedrejado até a morte, seu herege. Você deveria morrer. Não estou falando isso para Mormons. Eu estou falando isso por o senhor Joseph Smith. O cara deveria ser apedrejado e morrer. É isso que deveria acontecer. Então isso é uma heresia de um nível que vocês não têm ideia. Só quem está ligado com o Espírito Santo consegue sentir a força dessas heresias, pela blasfêmia do nome do nosso Deus. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, na fé, no Novo Testamento, na nova aliança de Cristo. Porque onde há aliança, onde há testamento, tem que ter a morte do testador. O testador morre e aí temos o Novo Testamento. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos no da sua ressurreição. Se nós somos pregados com Cristo, como diz a Escritura, nós ressuscitaremos também como Cristo ressuscitou. E nós levantaremos e nos glorificaremos. Nós seremos glorificados, nós teremos a vida, nós seremos deuses. Aquelas histórias dos mitos gregos, da mitologia grega, do Monte Olimpo, a briga dos deuses, aquilo lá poderia ser a gente no futuro. Nós seremos deuses. Deuses. Todos nós. Sabendo isto, que é o verso 6, tá? Para quem está acompanhando. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, o homem velho. Aquele homem ímpio que nasceu em Adão. O nosso Adão foi crucificado em Cristo. Para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não servamos mais ao pecado. Então o nosso velho homem morreu. O que é isso aqui? O verso 7. É o apóstolo Paulo respondendo o verso 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde, já que quanto mais pecado, muito mais graça? Mas de maneira nenhuma. Porque aquele, verso 7, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Acabou. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. O fato de Cristo ter ressuscitado dos mortos e andado na terra glorificado por 40 dias, aquilo é a certeza. Pena que eu não estava lá, pena que a gente não estava lá, mas alguém estava lá, muitos viram ele. Então isso é a certeza que acontecerá o mesmo conosco. Acontecerá o mesmo, nós ressuscitaremos em corpo físico. Está entendendo? Eric, onde diz que seremos deuses? Tenho essa dúvida. Um monte de lugar. Quer ver, ó? Davi falou isso profeticamente em Salmos 82, verso 6, que diz, versos 6 e 7, eu disse, vós sois deuses, é Davi dizendo, vós sois deuses, e vós outros sois todos filhos do Altíssimo. É um recurso de linguagem, ele explica a primeira frase, vós sois deuses por quê? Porque todos vós sois filhos do Altíssimo. Todavia como homens morrereis, e caireis como qualquer dos príncipes, ou seja, como homem você vai morrer. Mas, como Deus, você vai ressuscitar. Cara, isso aqui é profético. Tanto é profético, que Cristo repetiu isso em João, capítulo 10, 34. Se você não anotou, minha querida Maísa,
minha querida, anote, Salmos 82:6, que se cumpre em João 10:34, pela palavra de Cristo, que ele disse: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? E é algo que se cumpre lá no capítulo 6 do Apocalipse e no finalzinho do Apocalipse 11 e no finalzinho do Apocalipse 16, que é o mesmo tempo, tá? Apocalipse 6, que é a ressurreição, tá? O sexto selo ali e tal. Depois, Apocalipse 11, as duas testemunhas que morrem na grande tribulação, mas elas ressuscitam. Essas duas testemunhas são as duas partes da igreja, tá? Judeus e gentios e tal. E lá no Apocalipse 16, que tem as taças da ira, no final, a última taça é onde começa a ressurreição. Então isso aqui se cumpre, tudo isso aqui, Salmos 82:6, João 10:34, vai se cumprir fisicamente, a profecia vai se cumprir lá, no Apocalipse. Então nós seremos ressuscitados e glorificados como deuses, efetivamente tendo ali a nossa natureza das estrelas, como Cristo disse para Abraão, a sua descendência como as estrelas do céu. Bem como tendo a natureza das estrelas dos céus, da glorificação através do fogo consumidor de Deus. Voltando aqui no verso 8 de Romanos 6, ora, se já morremos em Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Opa, peraí. É por isso que Cristo é a primícia dos que dormem? Porque antes de Cristo ressuscitar, ele ressuscitou vários caras. Por exemplo, o Lázaro. Cristo ressuscitou o Lázaro no quarto dia, em João 11, do 1 ao 44. Cristo, aquele cara que era Deus encarnado, ele ressuscitou Lázaro. Ou seja, Lázaro ressuscitou antes dele. Mas nem precisaria chegar tão longe na escritura. Elias ressuscitou o filho daquela mulher. Vocês não lembram? Elias ressuscitou. E outra, quando aquele, eu não sei se vocês vão lembrar disso, lá do Tempo de Reis, mas quando aquele cara caiu no túmulo e tocou nos ossos, acho que era os ossos de Eliseu, o que aconteceu? Vocês lembram? Ou seja, várias pessoas ressuscitaram antes de Cristo. Várias pessoas. Mas por que Cristo é chamado de primícias dos que dormem? Porque ele foi o primeiro a ressuscitar glorificado. Glorificado. Ele ressuscita para não morrer nunca mais. Entendeu? É uma natureza de glória. Ou seja, Eric, mas lá em Mateus 17 tem lá a visão de que aparece Elias e Moisés glorificados com Cristo glorificado. E a voz de Deus Pai nas nuvens. Como é que funciona? Moisés e Elias já foram ressuscitados em natureza de glória? Não, aquilo não aconteceu. Aquilo foi uma visão do futuro. Abriu um portal de Nárnia, abriu um portal. E dentro desse portal eles viram a visão de um futuro. Esse futuro é lá na frente. Não aconteceu ainda. É como se fosse uma promessa. Moisés ali e Elias significam a lei e os profetas. Moisés representa a lei e Elias os profetas, que estão testemunhando acerca de Cristo. Então, aquilo não aconteceu. Aquele fato, aquilo foi uma visão do futuro. Foi um portal que se abriu do futuro. Então, Cristo foi o primeiro a ressuscitar em glória. Ou seja, verso 8 de novo. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Não como viveu Lázaro depois da ressurreição, mas bem como viveu Cristo depois da ressurreição. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele. Ele venceu a morte. E agora, porque nós estamos debaixo dele, nós teremos o domínio sobre a morte. Igual ele. Mas quem está debaixo dele? Não quem está debaixo da lei.
Quem está debaixo da lei são os ímpios que serão condenados no juízo do trono branco, lá de Apocalipse 20. Do finalzinho do Apocalipse 20. Pois, verso 10, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus, para o eterno. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor, em Yahshua. Nós morremos para o pecado, mas estamos vivos para Deus. Na onde? Em Cristo. Pela fé, não pelas obras. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para que lhe obedecerdes em suas concupiscências. Não ande o tempo inteiro arquitetando qual será o seu próximo pecado. Nossa, será que eu cheiro uma coca agora? Ou fumo uma maconha? Será que eu pego uma mina do Job agora? Ou será que eu pego um traveco? Hã? Será que amanhã eu não vou conseguir pegar o celular daquele meu parceiro de trabalho? Será que eu não vou conseguir furtar aquela caneta, aquele fone de ouvido do meu colega de faculdade? Será que eu não vou conseguir surrupiar aquilo para mim? O homem renascido do Espírito Santo, ele sente nojo, depressão, ele sente ansiedade só de pensar na possibilidade de viver pensando nisso. Ele é melhor morrer pro renascido. Ele sente isso. Não é uma coisa que ele fala, ele sente isso. Então, será que eu vou conseguir pecar fazendo isso, fazendo aquilo? Será que eu vou conseguir cometer esse pecado? Ou até em grupo. Reunamos nós e atacaremos o justo, peguemos ele de surpresa. Fazemos emboscadas para derrubar o justo. Será que o eleito que renasceu do Espírito Santo, ele continua nisso, no velho homem? É claro que não. É claro que não. Então não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Aqui está falando que é para você deixar de pecar de maneira nenhuma. Aqui está falando para que o pecado não reine sobre o vosso corpo mortal. Que você não sirva ao pecado, que ele não vire o seu escravo. Mas é óbvio que você vai pecar. Você vai pecar aqui, ali, amanhã ou depois de amanhã, você vai pecar. Porque você tem um pecado original. Então o pecado original te leva a outros pecados. Mas o que é servir o pecado? O que é deixar o pecado em vosso corpo mortal? É você não dominar os pecados, é você pecar e continuar no caminho ali. O pecado vai te levando ao outro, vai te levando ao outro. E você está escravo, você está viciado no pecado. Está viciado. Você começou ali na masturbação, batendo uma bronha, aí você começou a ver pornografia. E aí, de repente, você começa a trocar os vídeos da pornografia por vídeos de homossexuais, de dois caras se pegando. De repente, você está querendo pegar um traveco, pagar um traveco para ter a mesma experiência. Então, o pecado vai te levando ao outro. Se você não dominar essa porcaria, isso vai te matar, vai te levar para o buraco. É isso que vai acontecer. Então, isso aqui é o pecado reinar em vosso corpo mortal. O vosso corpo é mortal. Às vezes a gente tem a impressão que nunca vai morrer, que não vai envelhecer, que não vai se lascar, mas o nosso corpo é mortal. Ainda é mortal. Então, cuidado com o pecado. Domine o pecado. Pecou? Legal, pecou. Domine isso, não deixe isso continuar. Quebre o ciclo. Não deixe, porque isso vai te levar para o buraco. Eu não estou falando que você vai perder salvação, estou falando que você vai morrer. Vai morrer cedo. E assim, se você continuar nisso, que você tenha a sorte da parte de Deus de morrer rapidamente. Porque quem mantém a sua vida no pecado morre devagar. Tá? Morre devagar. Para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade. Então, vamos chutar o justo. Vamos derrubar o justo.
Vamos surrupiar o celular do bolso do justo. Vamos derrubar, vamos dar uma cabeçada no justo e derrubar ele no chão. Vamos ofender o justo com a nossa boca. Vamos matar o justo com a nossa língua. Vamos derrubar o justo. Vamos matar o justo. Isso aqui é o velho homem. Mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Usemos os nossos braços, as nossas mãos e pernas para a justiça, para defender o justo. Usemos a nossa mão para apertar o gatilho do 38 para acabar com a vida do injusto, em defesa do justo. Cresçamos a nossa força, cresçamos a nossa justiça e o nosso poder para defender o mais fraco, para defender aquele que é justo e que está sendo oprimido. Cresçamos a nossa força para defender o mais fraco. É disso que o eleito vive pensando, aquele que renasceu do Espírito Santo. Ele vive pensando, vou trabalhar mais, vou ganhar mais dinheiro para que eu consiga ajudar aquele que não vai conseguir se sustentar, aquele que não vai conseguir pagar suas dívidas, o seu aluguel, comprar comida. Eu vou trabalhar um pouco mais por ele, pensando nele, naquele indivíduo, naquele sujeito. Então, o eleito, ele pensa nisso, mas o tempo inteiro. E não é uma coisa forçada, é uma coisa natural. Você cumpre a lei de Cristo e, portanto, esses pensamentos são naturais no seu coração. São os pensamentos do seu coração que regem a sua conduta. E você acaba fazendo esse tipo de coisa. Vocês estão entendendo como isso aqui é profundo? Romanos 6, verso 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando o seguinte: se você está debaixo da lei, o pecado tem domínio sobre você. Você aí, o adventista e tal, testemunho de Jeová, se você está debaixo da lei, o pecado tem domínio sobre você. Logo, você está separado de Cristo. Você está fora de Cristo. Porque o pecado tem domínio sobre você. É o verso que está falando isso. Veja, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Ah, não terá não? Não. Por quê? Porque não estáis debaixo da lei. Se você quer cumprir a lei de Deus, fica vendo a lei de Moisés, o Shabá, o sábado, olha o sábado aqui, o sábado. Você não está debaixo da graça. Você está debaixo da lei. E o pecado tem domínio sobre você. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ou seja, beleza, não é para eu estar debaixo da lei. Então, beleza, vou entrar debaixo da graça. Mas pecaremos por não estarmos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma, de nenhum modo, de modo nenhum. Megenoito, de novo. Uma coisa que não pode vir a ser. Não, de maneira nenhuma. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. O que ele está querendo dizer com isso? Que nós estamos debaixo de Cristo. E Cristo é a nossa lei. Por quê? Porque Ele cumpriu a lei. Cristo foi o único que cumpriu a lei. Então, se nós estamos debaixo dele, e portanto acessamos a graça de Deus, bom, estamos sem lei? Não, não estamos sem lei, de maneira nenhuma. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E libertados do pecado, a segunda fase, fostes servos, feitos servos da justiça. Então a gente cumpre a lei no Antigo Testamento para que o nosso pecado ficasse em evidência, e agora a gente é retirado da lei, para que o pecado não tenha domínio sobre você. É muito simples, isso aqui é evangelho da graça. Isso aqui é cristologia, isso aqui é cristologia. Quem é que te salva? É a lei? São as suas obras que te salvam? É você que se salva? Não, é Cristo. É Yahshua.
falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Da mesma forma que a gente servia ao pecado com os nossos membros, com a nossa mão para espoliar, com nossas pernas para andar e tramar a morte do justo, agora nós apresentemos a Deus todos os nossos membros como instrumentos de justiça, em obediência, para a santificação. Agora a gente vai usar os nossos membros para a santificação, para fazer justiça, em obediência a Cristo, o que Ele mandou fazer. Por quê? Quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. Você tinha uma liberdade, é igual o feminismo. A mulher agora está livre para trabalhar. A mulher está livre para trabalhar. Olha que liberdade maravilhosa. Agora a mulher está livre para cumprir a escala lá. 6 por 1. Cumprir a escala 7 por 1. 7 por 0. Vai trabalhar 7 dias e vai descansar 0. Tipo, a mulher tá livre agora para receber essa maravilha. Olha que maravilha isso. Então, assim como o apóstolo Paulo diz, porque quando erais servos do pecado, vocês estavam livres da justiça. Olha que liberdade legal. Vocês estão livres da justiça. E que fruto tinhais, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Que fruto vocês produziram estando livres da justiça? Porque se éreis servos do pecado, então o fim do pecado é o quê? Continuação do versículo 21. Porque o fim delas, isto é, das suas obras, no pecado, é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, isso é liberdade. Libertos do pecado e não libertos da justiça. Vamos, nos libertemos da justiça. Vamos, nos libertemos do conservadorismo. Nos libertemos de conservar coisas velhas, antigas. Coisa de Cristo, do primeiro século. Não, isso é coisa assim muito antiga, muito retrógrada. Vamos nos libertar dessa escravidão de Deus, a escravidão da verdade e da justiça. Não seremos servos da justiça. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, por graça de Deus, é a vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Senhor, Yahshua HaMashiach. Ou seja, se o dom é gratuito para a vida eterna, por que alguns não terão a vida eterna? Você não precisa pagar. É gratuito. Por que não terão? Você só precisa acreditar nisso. E aí, pronto, vida eterna. É automática, é instantâneo. Acreditou, vida eterna. Por que as pessoas têm tanta dificuldade para receber coisas de graça? De Deus ainda. Não é do seu parente, do seu vizinho, é de Deus. Porque elas não ganham, elas não recebem a fé para crer e terem acesso gratuitamente à vida eterna. Você precisa crer para entrar na graça. Se você não crer, você não tem a graça. Logo, não tem a vida eterna. Então, o sujeito, ele precisa receber uma fé. Por quê? Porque ele está morto em Adão. Então, não é que a natureza está neutra. É que o volante ali, ele está para a esquerda. Então, não tem como. Você está morto. Alguém precisa te ressuscitar e te dar olhos para ver. E ouvidos para ouvir. E um novo coração. Um coração de carne. E você não tem isso. E não tem como ter por si mesmo. Porque você está morto. O morto não pode fazer nada por si. Então, Deus, ele precisa te ressuscitar. Te dar a fé. E essa fé é eficaz. Ela funciona de modo que faz você escolher da melhor forma. Então,
o eleito ele recebe essa fé e por isso escolhe a Deus. Porque primeiro ele foi escolhido. Então, se é gratuito para ter a vida eterna, porque alguns simplesmente não creem para terem acesso a isso. Porque eles estão endurecidos por Deus e mortos no pecado original. É essa a resposta. Isso aqui revela muito pra gente. E olha que engraçado. O finalzinho do Romanos 6, esse último verso, verso 23, é a resposta do primeiro verso de Romanos 6. O primeiro verso foi: que diremos, pois? Que diremos? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? No último verso ele responde, ele fecha isso. Você pode colocar Romanos 6 como um grande parêntese para responder essa primeira pergunta do primeiro verso. De maneira nenhuma, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. E acabou. Isso aqui é evangelho, isso aqui é boas novas, isso aqui não tem nada que vá contra isso aqui. Não tem nada. Se você ouvir o pastor pregando uma coisa diferente, precisa, pela graça, mas precisa se batizar nas águas, precisa dar o dízimo, precisa dar a oferta. Igual o vídeo que eu coloquei aí do pastor falando sobre a estrutura do dízimo. Tem que ter um ensinamento ali, tem que dar o dízimo na igreja. No Antigo Testamento era lei o dízimo, ele fala no vídeo, né? Agora no Novo Testamento é adoração a Deus. É adoração a Deus dar o dízimo? É adoração a Deus? Então se eu não der o dízimo eu não estou adorando a Deus? Então sempre tem ali um farisaísmo, sempre tem uma lei, uma ordenança embaixo da graça. Se você ver o pastor fazendo isso, escandalize todo mundo e condene-o na frente de todos. Se o seu pastor, na sua igreja, você vai na igreja e tal, condene-o na frente de todos e mostre na escritura porque ele está errado. De você vá à merda e eu vou provar que o seu lugar é lá. Você tem que fazer isso, tem que condenar esses caras. Senão eles não tomam vergonha na cara e eles continuam corrompendo o conhecimento das pessoas sobre a graça de Deus. Eles continuam corrompendo isso. Então tem que tirar esses pastores da igreja a chute, a bica. É assim que tem que fazer. Senão eles não tomam vergonha na cara e continuam desensinando as pessoas acerca das coisas mais santas, que é a palavra de Deus, que é a graça de Deus. Vocês estão entendendo? A gente já acabou os nossos textos, tá? Então agora é a hora das perguntas. Vou abrir aqui espaço para mais perguntas. Podem mandar aí sobre esse assunto que eu vou responder vocês, tá? Eu recomendo, quando vocês escrevem as perguntas, eu recomendo vocês adquirirem esse livro aqui, O Cristianismo Revelado. Esse livro aqui, eu estou mostrando todos os podres das religiões cristãs. O porquê elas são heréticas. Porque elas são heréticas. Tá tudo aqui. Seita, CCB, Adventista, Testemunho de Jeová, Mormons, ou igrejas batistas, igrejas mais normais, mas que pregam heresias, como refutar essas heresias. E aqui tem uma receitinha de como você identificar uma seita. O que é uma seita? O que precisa fazer para ser uma seita? Tá aqui. O Cristianismo Revelado. Adquira no meu link da bio, na minha livraria, tá? Só me pergunto que dificuldade tem alguns para entender se a Bíblia é tão clara. O problema é que tiram versículos de contexto, não estudam a história completa. Eu acho que é muito mais que isso. Eu acho que é muito mais, inclusive, que canalice. Eu acho que é óbvio que isso é uma cegueira que vem de Deus. Versos tão claros. Distorcer isso só pode vir de Deus, essa cegueira, tá? Mas é muito mais que isso. É o desejo de corromper um texto sacro para apoiar ideias próprias, que eu tenho paixões. É uma coisa demoníaca mesmo. Isso, muitos arminianos fazem isso. Eles corrompem o texto. Eles dizem que o sim é não. Eles corrompem o contexto para continuarem naquela heresia, aquelas velhas heresias. Então, não há mais o que se fazer aí. Ou você escandaliza, humilha o cara a ponto dele ir para casa, chorar
e repensar em tudo que você falou para começar a pesquisar, para tentar te refutar e tudo mais, e o Espírito Santo catar ele e converter, ou você simplesmente para de falar com o cara, bicho. Porque não há como. O cara tá te julgando do alto da ignorância dele, do alto desconhecimento do assunto. Ele tá te julgando. Então não tem como ensinar esse cara. Você vai ter que humilhar ele ou cair fora, desistir. Eu prefiro humilhar o cara. Humilha o cara, faz o cara chorar e ir pra casa, mostra que o lugar dele é no esgoto e ele vai pra casa pensar. E o Espírito, é o momento que o Espírito Santo, através da quebradura do coração do cara, o Espírito Santo cata ele de jeito e converte. Já fiz muito isso e funcionou, tá? Inclusive há muitos anos eu já fazia isso. Humilhava o cara em público, humilhava em público, e aí o cara ia pra casa chorar e estudar. Eu vou refutar esse desgraçado. Porra, o desgraçado tem razão. O cara tava certo. O cara veio e me pediu desculpa. Então isso acontece, tá? Acho que seria forma também de manter as pessoas dependentes dos cabeças que comandam os templos, com certeza. Mas isso aí já é uma estrutura invisível que predomina no sistema religioso. Para começar, que o pastor, só o pastor, ele sabe interpretar a Bíblia corretamente e você precisa dele para entender. Da onde vem isso? Do catolicismo. Para quem não sabe, na Idade Média, só a Igreja Católica tinha a Bíblia. Ninguém podia fazer cópia de Bíblia para ter a Bíblia em casa. Ninguém podia. Inclusive, isso é um dos pontos que Lutero ele combateu. Mas o Lutero queria reformar a Igreja Católica. Ele não queria acabar com o catolicismo ou criar uma outra religião, nada disso. O Lutero era católico. Ele queria arrumar o catolicismo, tá? Mas o que aconteceu? As pessoas hoje têm a Bíblia em casa. E a pessoa tem muito mais que a Bíblia em casa. Ela tem a Bíblia em casa e o Espírito Santo em si. Então, ela tem tudo para interpretar a Bíblia. Só que o pastor, ele faz questão de te colocar uma cegueira para que você não interprete a Bíblia sem ele. Você precisa estar acorrentado a ele para conseguir interpretar. Se você não estiver acorrentado, minha irmã, isso aí você está interpretando errado, isso aí é o diabo, é Satanás na sua cabeça falando. E assim, se você não parar com isso, vai passar isso para outras pessoas. As pessoas vão ficar com dúvidas sobre a palavra de Deus, tá? E você vai trazer discórdia aqui dentro, vai trazer discórdia. Então, eles começam a fazer isso com as ovelhas. Por isso que eu tô falando, o sistema religioso é um sistema fraudulento. É fraude. Não está produzindo religião verdadeira. Não está. A religião verdadeira te liga com Deus. Religare. Religião é ligação com Deus. O que te liga com Deus? Só Cristo. Ele é a religião verdadeira. Cristo. Mas a gente prega Cristo aqui. Não, eu não estou falando que quem prega ou a um lugar onde pregam é a religião. Não, eu estou falando que Cristo é a religião. Então vocês estão pregando a religião. Vocês não são religião. Vocês estão pregando a religião, que é Cristo. Então, você entender essas sutilezas para não ser enganado pelo pastor analfabeto, mal intencionado, ainda que seja um eleito mal intencionado, é necessário você entender as bases da doutrina da sua fé. No plural, as doutrinas da sua fé. E esse trabalho aqui o Cristianismo Revelado, é onde tem as doutrinas para você comparar com as igrejas. Então, catolicismo, né? Tem purgatório. Purgatório. Mas purgatório tira o mérito de Cristo. O Cristo é o nosso purgatório. Ele é o nosso purgatório. Não tem um purgatório para nós. Ele é o nosso purgatório. Ele purga os nossos pecados. Não há nada mais para a gente fazer para purgar os pecados. Então, purgatório, doutrinas católicas feitas em cima de analfabetismo, má interpretação de textos. Eu refuto tudo isso aqui. Inclusive, a própria lista de Lutero, do que ele estava refutando no catolicismo, dando uma resposta melhor, dando uma ideia melhor,
A lista de Lutero, meu filho, tá aqui, ó, refutado. Eu refutei quase todos os pontos de Lutero. Só não refutei todos porque alguns ele estava certo. Mas tá tudo aqui. Lutero era o maior católico que eu já vi. Quando eu estudei para escrever esse livro aqui, meu Deus do céu, eu falei, cara, esse cara é o maior católico que eu já vi na história da igreja, o Lutero. Então, testemunho de Jeová. Ah, Cristo não é Deus como Pai. Não, Cristo não é Deus como Pai. O Pai se chama Jeová. Jeová. A gente fez o estudo, pegamos o tetragrama sagrado, Jeová. Peraí, mas a letra J não tem 500 anos de existência? Ela não foi criada mais ou menos na época que descobriram o Brasil? Mas é Jeová. Jeová. Mas a gente não leva tão a sério isso, mas é Jeová. Então a gente estudou o tetragrama e tal, o Yud He Vav He, mas a gente não leva tão a sério isso. Acredita que o testemunho de Jeová falou e meteu essa pra mim? A gente não leva tão a sério. Eu falei, porra. A letra J tem 500 anos de existência. Ou seja, Jeová não pode ser. Jesus também não pode ser. O verdadeiro nome era com Y, a transliteração com Y, que era o Yud do hebraico. Letra Yud, Y. Ou seja, é I alguma coisa. Yehová, melhor que Jeová. Yahvé, melhor que Jeová. É Yahua, o tetragrama, Yud He Vav He. Yahua. Qual o nome de Cristo? Yud He Shin Vav Ayin. Yud He Shin Vav Ayin. Yahshua. O Yahvé tem o Yah. Y-H, Yahvé. Então, CCB, não. Isso aí não é a palavra de Deus. Isso aí contém a palavra de Deus. Então, quem é que vai definir o que é ou o que não é a palavra de Deus ali dentro da Bíblia? Quem é que vai definir? O pastor. É o pastor que vai definir. Então, o sistema religioso, ele, vai lascar a sua espiritualidade se você deixar. Se você não sair dessa porcaria dessa igreja, você vai se lascar todo em cima de espiritualidade. Porque agora não são questões físicas e tal. Tipo assim, se eu não fizer isso vai acontecer comigo. Não, é questão espiritual. Se você não sair de dentro desses templos, você não vai entender só a coisa mais importante que existe, a palavra de Deus. E mais, você não só não vai entender, o seu entendimento vai ser corrompido de tal modo que você não vai mais conseguir entender. Vai precisar descer um anjo do céu e arrancar, enfiar a mão na sua glândula pineal e tirar todo esse problema que colocaram em você, para você conseguir entender. Tipo, as pessoas corrompem as outras. Então, uma pessoa que ficou a vida inteira no sistema da CCB, meu Deus do céu. Você vai tentar ensinar a verdade para esse cara, tem 38, 40 anos, ou essa mulher, meu Deus do céu. É melhor você deixar ele no engano, é mais saudável mentalmente. Porque o cara vai colapsar mentalmente. Então, o sistema religioso corrompe a sua mente. Não preciso te lembrar que as igrejas, todas elas têm CNPJ. Ou seja, elas pertencem ao Estado. E pertencendo ao Estado, elas pertencem ao mundo. Lembra? A religião verdadeira e imaculada. Tiago 1,27. É servir aos órfãos e às viúvas nas suas tribulações e não se deixar corromper pelo mundo. Não se deixa. O que você faz? Você vai no mundo. Vê o que é culto de Deus. Você vai no mundo. A igreja é o mundo. Tem CNPJ. É uma estrutura física que dizem ser a casa de Deus, onde Deus habita. Deus só habita aquele lugar quando você está nele. Porque, na verdade, Deus habita você. E você está dentro dele, então Deus habita aquele lugar. Ou seja, a verdadeira casa de Deus, por quantidade de tempo, é a sua casa. Porque é onde você mora, é onde você está mais tempo. Então é ali que é a casa de Deus, muito mais que a igreja. Vocês não estão entendendo a coisa. Então, os pastores, eles corrompem os sentidos. Eles corrompem. E mais, fazem você acreditar que rituais físicos são santos.
tomar hóstia na missa católica. Tomar hóstia, vamos lá tomar hóstia. Tem que ir na missa. Tem que dar oferta. Se bem que no catolicismo esse negócio de oferta é muito mais fraco. Mas a igreja evangélica, vamos lá, tem que batizar nas águas, tem que dar oferta. Se não dar oferta é pecado, se não batizar nas águas é pecado. Tem que fazer. Não pode deixar de vir. Faltar culto é pecado. Já viu o pastor falar isso? Eu já vi. Faltar culto é pecado. Tipo, a heresia das heresias, velho. Tipo, primeiro, o culto se tem com a igreja. Quem é a igreja? É o templo ou é o meu corpo? Segundo lugar, o culto é o culto a quê? A Deus? Tá, então, mas o culto a Deus no Novo Testamento eu posso fazer aonde eu quiser. Se eu quiser entrar debaixo da rua, no bueiro, se eu quiser abrir a tampa da rua e entrar debaixo da tampa, e fechar a tampa e ficar embaixo da rua, e cultuar a Deus, eu consigo. Porque o Novo Testamento me permite conseguir fazer isso. Faltar culto é pecado. Ou seja, se nós já entendemos todas essas perguntas anteriores, o culto é em qualquer lugar com o meu Deus. Eu e o meu Deus. Ou seja, sim, é pecado, mas não tem nada a ver com a sua igreja. Então, a gente precisa começar a botar a cachola para funcionar. E começar a questionar essas coisas que nos dizem nas igrejas. Eles estão engendrando a gente no engano, na mentira, na falsidade. E eles fazem todo um teatro de santidade. Olha como eu choro, olha como eu ajoelho. Não caiam nessa. Pensa assim, o verdadeiro crente, ele é racional e ele é frio. Ele julga tudo segundo a Escritura. Ele julga tudo. Onde que está isso aí no Novo Testamento? Aonde que está para guardar o sábado no Novo Testamento? Aonde que está? Porque os 9 mandamentos da lei de Moisés a gente acha no Novo Testamento. Mas o sábado a gente não acha. Cadê? Não tem. Então, onde que está isso aqui no Novo Testamento? Ah, tá mandando fazer isso? Então explica melhor isso aí. Eu não estou entendendo. Eu sou muito burro. Então me explica, por favor, pastor. Eu sou muito burro. Como assim faltar culto é pecado? Onde que está isso? Ah, tá aqui, ó, Salmos 46 e tal. Então faz uma hermenêutica pra eu entender, faz uma hermenêutica aqui. O que quer dizer essa palavra aqui? Começa a questionar, velho. Começa a descascar o pastor. Começa a descascar na frente de todo mundo. Explica aí pra nós. Então, se tivessem mais pessoas fazendo isso, os pastores começariam a ficar com medo de serem canalhas. Eles começariam a ficar com medo de serem falsos, de tentarem engendrar as pessoas na falsidade e na mentira. Eles começariam a ter temor a Deus e tremor a Deus forçadamente, por causa das ovelhas de Cristo. Você precisa batizar, precisa ofertar. Se você sair para frequentar, parar de frequentar, perdeu a salvação. É tipo isso aí. Meu Deus do céu, velho. E quando você tá dentro, não dá pra perceber fácil. Exatamente, porque tem a musiquinha, tem as pessoas ali confirmando, as outras pessoas analfabetas, burras pra cacete, fica confirmando as heresias do pastor. E tá lá. E quando você discorda do pastor, ou demonstra discordar de alguma coisa, as pessoas olham feio pra você. Então, você tem que andar conforme ali o gado, entendeu? É o gado religioso. É o gado do pastor. Bom seria se fossem ovelhas, porque ovelhas são as ovelhas de Cristo, mas não são ovelhas, são gado, entendeu? O gado do pastor. Então você precisa, o quanto de relatos já recebi aqui de julgamento dentro da igreja para com pessoas que questionavam em favor da verdade, querendo entender a verdade, e essas pessoas oprimem o justo, essas pessoas oprimem a verdade, essas pessoas sufocam o justo, sufocam a verdade. E a maioria dos casos que eu recebi eram de igreja adventista. Sufocam a verdade e o justo. Eles sufocam. São completamente ímpios em nome de Deus. Eu seria apedrejado aqui, exatamente. Eu também. Todo aquele que está em busca da verdade seria apedrejado. Todo aquele no sistema religioso seria apedrejado. Para você ser aceito no sistema religioso, você tem que ser mentiroso, você tem que ser herege, você tem que ser complacente, você tem que ser conivente.
com as mentiras, com as heresias. Você tem que ser um ignorante em Bíblia, em Escritura. Você tem que ser um analfabeto. Se você for um analfabeto, ignorante, complacente e tal, se você tiver dependência de aprovação social das pessoas, aí você consegue se dar bem no sistema religioso. Se você tiver uma coisa dessas a menos, já era. Sua vida acabou. Acabou. Então você precisa ser analfabeto. É isso que os pastores querem. Assim como os empresários querem um fudido que tem filho, não tem onde morar, tem esposa, tem 3 filhos e tal, e cheio de dívida, com nome sujo. Os empresários querem esse tipo de gente para trabalhar na empresa, porque tem a segurança que eles continuarão ali. O pastor quer gente burra, ignorante, gente que aceita tudo. Então, são pastores narcisistas. E isso é uma cultura narcísica. É uma cultura narcísica. Eles querem a fraqueza da pessoa para explorar isso. Explorar essa fraqueza. Explorar a ignorância. É fraude. É fraudulento, cara. Vocês não estão entendendo a seriedade disso. Irmão, como é a forma certa de rezar e orar? Então, o próprio Messias ensinou isso em Mateus 6. É você orar em secreto. Não pode orar na frente das pessoas. Não pode orar em público. Clamar a Deus. Não pode. Você pode adorar. Cantar louvores. Orar é em secreto. Tá? E isso tem a ver com os pecados lá de Romanos 3. Que a gente conversou na live anterior. Tem a ver com aqueles pecados. Que faz a gente parecer santo. Né? Orar em pé nas sinagogas. Ajoelhar, chorar, clamar na frente de todo mundo. Para quê? Para ser visto. Para isso. Então, forma certa de orar, Mateus 6, tá? Se não pagar o dízimo, tá roubando a Deus. Então, se você pagar e o pastor receber o dízimo de Deus, que é da onde vem da palavra de Deus, quem tá roubando a Deus é o pastor, que recebeu o dízimo de Cristo. Porque o sumo sacerdote agora é Cristo. Só lê o livro de Hebreus. O sumo sacerdote, de acordo com a ordem de Melquisedeque, é Cristo. Cristo. Ele recebe o dízimo. E o dízimo é óbvio que é espiritual. Cristo não precisa do seu dinheiro. Ele precisa de obras para com os seus irmãos. Lembra do que a gente falou? Quando eu fiz o story aqui para pedir a doação para aquele rapaz que precisava pagar o aluguel e tal. Lembra disso? Cristo falou para a gente servir aos irmãos. Amparar os irmãos em necessidade. Isso é o dízimo. Então, se o pastor recebe o seu dízimo, a sua oferta para o templo, ele está roubando a Deus. É ele que está roubando a Deus. E ele vai pagar no dia do juízo. Tá? Eu tenho um nojo no sistema religioso. É bem por aí. Mas uma coisa que a gente não pode confundir é o seguinte. As pessoas que estão no sistema religioso, o gado que eu acabei de falar para vocês, você não pode imputar a eles a culpa da heresia dos pastores ou das pastoras. Não dá, vocês vão estar sendo injustos se vocês fizerem isso. Pensa o seguinte, as pessoas que estão no sistema religioso são pessoas que estão programadas de uma certa maneira, emocionalmente, tá? Porque a única forma delas se apegarem à doutrina herética do pastor é se elas estiverem programadas emocionalmente, para elas reagirem emocionalmente. Essas pessoas estão programadas. Então, é como a analogia do Matrix. Existem as pessoas da Matrix, que gostam da Matrix, que estão ali e protegem a Matrix. Vão te delatar para as autoridades da Matrix. Você precisa tentar resgatar as pessoas de uma forma sutil. Se você tiver ódio das pessoas da Matrix, você não vai conseguir salvar ninguém. E Cristo falou pra gente ter amor ao próximo. Amando ao próximo, querendo divulgar a verdade pro próximo. Se o próximo recusa a sua verdade, beleza. Bata a poeira das suas sandálias e passe para a próxima cidade. Mas se você nem tentou, cara... Então... É mais ou menos isso que você tem que pensar. Não dá pra você imputar a culpa em todo mundo. Então tem alguns caras aqui que falam o seguinte, quem tá no... Falaram hoje, quem tá no sistema religioso não é nem eleito. Porra, como assim não é eleito? Você tá maluco? Você é idiota? Você sabe o que é eleição?
Você sabe o que define a pessoa como eleito, como não eleito? É a fé. Você acha que não tem gente no sistema religioso que tem a fé em Cristo, a fé verdadeira em Cristo? Você acha que não tem? Claro que tem, pô. Então, pessoas que têm a fé em Cristo são eleitos. Ainda que esteja no engano, ainda que esteja cometendo pecados, ainda que esteja fazendo qualquer coisa. Tem a fé, é eleito, acabou. Então não dá pra... Esses são os enganos que a gente acaba caindo no início, tá? Não dá pra fazer isso. Várias pessoas falam que a Bíblia verdadeira foi escondida e modificada. Isso aí é outra heresia. Isso quebra um dos pilares da nossa fé. O pilar é o seguinte: salvação pela graça. A Bíblia é a palavra de Deus, que é um livro inerrante, não tem erro. É inerrante. Inerrante. As pessoas atacam geralmente o ponto da divindade de Cristo, a salvação pela graça e esse ponto da inerrância bíblica. Então, é os pontos que geralmente seita atacam. Como? Atacam a salvação pela graça, dizendo que você tem que se batizar, dar dízimo, oferta, isso e aquilo, vocês já entenderam. Atacam a divindade de Cristo. Isso são poucas seitas que fazem isso. Por exemplo, o Testemunho de Jeová ataca a divindade de Cristo. Ah, Cristo é Deus, mas não é o Pai. Ah, é? Então existem dois deuses. Existe o Pai e Cristo. Você é politeísta? Porque politeísta não é servir a dois deuses, é crer que existem dois deuses, ou mais, né? Então, seita. Salvação pelas obras, adventista do sétimo dia e tal. Inerrância das escrituras, ou que a escritura, a Bíblia que a gente tem, 66 livros e tal, não é suficiente. Aí entra o quê? Os Mormons, né? O Joseph Smith, olha que maravilha. Ele achou um outro testamento de Jesus Cristo. Isso é uma maravilha, não é isso? Maravilha isso. Ou seja, as seitas atacam pilares da fé cristã. Pilares. O próprio catolicismo ataca pilares. Tudo isso, tá? Salvação pelas obras, atacam a divindade de Cristo como? Cultuando outros deuses, santos, ora para morto, ora para santos, pessoas que já morreram, interceder por nós. Meu Deus do céu. É tipo a mãe das heresias, é o catolicismo, entendeu? A mãe das seitas é o catolicismo. O catolicismo é uma grande seita, meu Deus do céu. E tá tudo aqui. Esse livro aqui, eu já começo dando uma aula resumida de história da igreja desde o primeiro século, tá? Como as coisas foram acontecendo, como a Bíblia foi escrita ou foi escrita, a gente fala reunida, né? Os livros ali, como eram a configuração da Bíblia antes de Deus arrumar isso no devido tempo determinado. Então tá tudo aqui nesse livro. Se quiser adquirir, entra lá no meu link da bio e adquira esse livro. Então, pessoal, esses capítulos aqui, esses 3 capítulos de 4, 5 e 6 de Romanos, é inevitável para você conseguir entender a verdadeira doutrina da Bíblia sobre lei e sobre graça. Porque esse negócio de lei e graça abrange tudo isso. Salvação pelas obras, tudo isso. Principalmente quem guarda o sábado, principalmente quem se coloca debaixo da lei de Moisés, como esse movimento aí estranho de judeus messiânicos, coisa mais estranha que eu já vi. Os caras que, tipo, quando o judeu se converte a Cristo, ele deixa de ser judeu, ele vira a igreja. Então, os judeus vão se converter. Então eles vão virar a igreja, abandonando o judaísmo. Aí existe uma coisa mais estranha do mundo, que é o judeu, ele continua no judaísmo e crê em Cristo. Tipo, uma coisa mais estranha do mundo, velho. Tipo, uma besta, um animal assim, mais estranho do mundo. Não existe isso. Ou você crê em Cristo e abandona o judaísmo, que é obra, que é lei, ou você é judeu mesmo e não crê em Cristo, porque foi endurecido pelo próprio Deus e tal, Romanos 11, 25. Né? Então, meu Deus do céu. Então, é isso aí, pessoal. É isso aí. É isso aí. Bom, tem mais dúvidas aí? Se não tiver, eu já vou encerrar a live aqui. Eu já estou cansado, aproveitar que minha voz ainda vive, né? Cristo vive, minha voz vive. Se não tiverem mais dúvidas, eu vou encerrar a live aqui, tá? Peraí, como é que é? Tinha relatos que os anjos não eram tão bonitos e belos como relata na Bíblia atual. Isso é verdade? Bom, mas a Bíblia atual, a Bíblia, que sempre foi a mesma, vamos dizer assim, relata os anjos como
muitas vezes, seres horríveis. Então, da onde que saiu essa falácia aí? Aonde que você acha bonito um ser de 4 cabeças, uma cabeça de leão, uma cabeça de águia, uma cabeça de homem, de humano, provavelmente a cabeça central, e uma cabeça de boi? Tipo, com 4 asas, com 6 asas, com patas de bode. Tipo, aonde você acha isso bonito? Não, num filme de terror? Então, é isso que a Bíblia relata, por exemplo, o querubim. O serafim, um ser que está queimando o tempo inteiro, cheio de fogo e tal. Tem 6 asas e tal. Serafim. Tipo, orfanim, um ser cheio de olhos. Tem um monte de olho no bicho. Véio. Aonde isso é bonito? Então, se você estiver falando do malar, o malar, que é o anjo, o anjo mensageiro, que tem a aparência de homem, aí tudo bem. Mas ele tem a aparência de homem, então não é necessariamente bonito, é normal. Então são aqueles anjos que visitaram Abraão em Gênesis 18, visitaram Ló em Gênesis 19, né? Junto com Cristo, inclusive, foram visitar Abraão, que eram três homens, né? 2 eram anjos, que vai ser revelado no capítulo 19, e um era o Cristo que ficou com Abraão, mostrando as paradas para ele. Então, bom, eu não sei de onde saiu essa falácia aí, né? Anjo não é bonito. Anjo só é bonito, o querubim, por exemplo, tem 4 cabeças, só é bonito no catolicismo, que é um bebezinho de fralda, né? Então, não é bem por aí, tá? É assim, aonde disserem que a Bíblia ela está errada, ou que tinha uma Bíblia verdadeira e a nossa não é, sai fora, véio. Já sai, é regra, cai fora. Por quê? Porque é uma seita, é um pensamento de sectário que quer destruir um dos pilares da fé cristã, a inerrância da Bíblia. Então isso aí é fraude, meu filho, cai fora. Eu acreditava que eram judeus messiânicos, os que nasciam judeus, porém renasciam do Espírito. Então, mas quando renascem do Espírito Santo, eles deixam de ser judeus, eles viram igreja, entendeu? Conheço um que é judeu porque tem documento, mas ele é normal cristão, não judeu. Então, ele é judeu no sentido de sangue. O sangue dele é judaico e tal. Não é que ele pertence ao judaísmo, porque tem vários tipos de judeus. Tem o judeu que nasce judeu, judeu que tem um sangue judeu. Tem o judeu que nasce na Judéia, só por isso, nacionalidade. Ele é islâmico, mas ele é judeu porque nasceu na Judéia. E tem o judeu do judaísmo, que o cara nasceu no Brasil, mas é adepto da religião judaísmo. Então esses são esses 3 tipos de judeus. O da Judéia, o de sangue e o do judaísmo. E o de sangue ainda tem o Serfadita e o Askenaz. Tipo, ainda tem isso. Então, tem vários tipos de judeus, tá? Mas o judeu que a Bíblia fala, não é o judeu do judaísmo. É o judeu de sangue. Que o apóstolo Paulo fala em Romanos 9, que a gente vai falar disso aí na próxima live, tá? Que ele fala o seguinte, nem todo aquele que é judeu é descendente de Abraão, mas o que tem a fé é descendente de Abraão em Isaac. Então, o judeu que não é descendente de Abraão é o de sangue. Olha que ironia isso. O judeu de sangue não é descendente de Abraão, mas somente os da fé que é descendente. Que não é nem... não tem nem o sangue de Abraão, tipo, o grego, tá ligado? Não é nem o cara que é semita, que é descendente de Abraão. E o judeu, o cara que é semita, não é. Entendeu? Samuel Benini, esse aí é o pai das heresias. Samuel Benini, o cara que divulga pré-existência, que nós éramos anjos e estamos aqui hoje em esquecimento que éramos anjos. Semente da serpente, né? Então, é só heresia. Eu já falei disso aí lá no meu canal do YouTube, há muitos anos atrás, tá? Isso mesmo, os adventistas dizem que são judeus todos. É complicado, tá? E outra, mais um ponto aí de seita, ponto de todo sectário. Tem um profetinha. É a senhora Ellen White, é o senhor Joseph Smith, é o Charles Taze Russell. Tem um profetinha, entendeu? A Torre Vigia e tal. Watchtower. O William Miller. Não, perdão, o Guilherme Miller.
marcou a data da vinda de Cristo, errou, disse publicamente que errou, admitiu o erro, top. Aí foi a senhora Ellen White e falou, não é que ele errou. Não, ele não errou. É que ele acertou a data. Mas ele acertou a data de um outro evento. Ele acertou a data de quando Cristo entraria no terceiro céu, no Santo dos Santos, no tabernáculo celestial. Ele acertou isso. Então, passou todo esse tempo, desde a crucificação de Cristo até a data de 1844, para ele entrar no tabernáculo celestial. Olha que maravilha. Para fazer expiação dos pecados. Então, quando Cristo disse na cruz, está consumado, está acabado, não estava acabado. Faltava alguma coisa ainda. Então, é pensamento sectário isso aí, tá? Sempre tem um livro para complementar a Bíblia, exatamente. Tem uma galera falando sobre a questão da semente da serpente, que no caso seria Caim. O que acha, irmão? Já refutei isso aí 1000 vezes, tá? Procura meu conteúdo aí que você vai achar. Isso aí é besteira, é heresia. Minha última pergunta. Agora estão dizendo que está chegando o fim do mundo, que o próximo Papa será o falso profeta e que começa o fim. Então isso é coisa de adventista. Adventista crê isso aí. Besteira. Vocês querem a data do Apocalipse? Vocês querem? Então lá vai. Daqui 200 anos. Quando entrar a era astrológica de Aquário, é onde vocês podem começar a esperar a última geração, que vai ser em 2150 que vai entrar a era de Aquário. O Sol, em 21 de março, vai estar em cima da constelação de Aquário. Então, se vocês quiserem entender mais sobre astrologia bíblica, é um curso que eu criei de astrologia bíblica, que fala e mostra para vocês tudo isso. Todas as revelações bíblicas, inclusive as profecias nas constelações, nos planetas. Tá aí o meu curso no link da bio. Astrologia Bíblica. É o meu curso. Se você quiser adquirir, adquira. Se você quiser o conteúdo completo de astrologia bíblica, batalha espiritual, desenvolvimento pessoal para você entender como funciona o seu ser, como Cristo criou o seu ser. Tudo ou mais, junto com questão de alienígena, a verdade sobre os aliens que dizem os alienígenas, os extraterrestres, olha que maravilha. Tudo isso inversão magnética, para quem conhece o assunto, tudo isso, muito mais, no meu curso Despertando da Matrix. É o nome do curso. Procure esse curso no meu link da bio. Tem assinatura mensal, anual e vitalício. Você paga uma vez, não precisa pagar nunca mais, tem acesso para sempre. Adquira já isso, entre e assista às aulas. Tem tudo que vocês precisam, mais de 200 aulas, mais de 40 horas de conteúdo, muito mais de 40 horas de conteúdo que tem lá. Então, adquira e cresça em conhecimento da plenitude do Espírito, tá? Então é isso aí. É isso aí, meus queridos. Deus abençoe vocês. Obrigado pela presença de vocês. Vou finalizar essa live aqui, tá? Vamos continuar aí esse estudo de Romanos. Próxima live provavelmente vai ser Romanos 7, 8 e 9. Talvez eu ligue mais alguns capítulos também, porque o 10 é bem pequenininho. Mas é isso aí. Obrigado pela presença de vocês. Yahshua Cristo abençoe a vida de vocês, tá? E é isso aí. Vamos continuar crescendo no conhecimento. Qualquer dúvida, me chama no direct. Adquira meus produtos. Cara, tem vários livros para você adquirir, tá? Vários. Eu escrevi 10 livros para você adquirir. O Anti-Messias Revelado, principalmente. Isso aqui é um puta de um livro com toda... Eu li toda a Bíblia para entender o Apocalipse. E entendi... E descobri muita coisa e escrevi esse livro. Mais de 400 páginas para você. O Anti-Messias Revelado tem também livro sobre cosmologia bíblica. Como a Bíblia diz que é a estrutura do universo, a cosmologia bíblica. Tem o livro que eu mostrei para vocês, o Cristianismo Revelado. Tem o livro de teologia, Yahweh de Sebaot, volume 1. Como estudar a Bíblia no fim dos tempos. Tem vários livros para vocês escolherem. Tem os cursos também, tudo no meu link da bio, tá? Adquira e cresça já no conhecimento. Isso aqui que vocês estão vendo na live... no meu conteúdo do feed, nos meus canais, é só um pouquinho do que tem nos meus livros e nos meus cursos. Só um pouquinho. E claro que eu não preciso falar que é crucial você estar dentro do meu Telegram. Apenas R$12,90, só um ingresso para você entrar, para eu controlar a entrada de pessoas ali, tá?
Entra no Telegram, tem vários tópicos de estudos, de conteúdo que tem no livro e também no curso. Algumas pinceladas tem lá, coisa que não tem aqui. Então, acesse lá o Telegram. Vários tópicos é a nossa comunidade de estudos. Tem um chat que você pode conversar lá com os outros membros e tal. Bem bacana, tá bom? Então, obrigado pela presença de vocês. Yashua abençoe. E é isso aí.